Oi, gente do Senac, tudo bem? Eu estou aqui na Secretaria de Conservação de Meio Ambiente. Fui recebida pelo atual secretário, que é o Rubens Teixeira. Oi, Rubens, tudo bom? Olá, Viviane. Olá, o pessoal do Senac, tudo bem? Sempre um prazer falar com estudantes que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, eu fiz uma série de perguntas para a gente entender melhor como funciona a secretaria, pelo que ela é responsável e o que a gente pode fazer como cidadão e o que é competência do governo ajeitar em relação à nossa cidade. Então, haviam duas secretarias, que era a Secretaria de Conservação e a Secretaria de Meio Ambiente, e agora viraram uma secretaria só que estão sob sua gestão. Isso. Por que agora a gente tem uma secretaria? Então, o prefeito Marcelo Crivella, ele tinha prometido durante a campanha que reduziria o número de secretarias. Ele reduziu significativamente. Então, ele fundiu as secretarias de Conservação e a de Meio Ambiente. E hoje a secretaria tem sob sua responsabilidade uma subsecretaria de Conservação e uma subsecretaria de Meio Ambiente, além de uma subsecretaria de Gestão. Por quais atividades são responsáveis a secretaria? Atividade de conservação, que envolve a manutenção da infraestrutura da cidade, ruas, calçadas, tem dos monumentos. A secretaria também cuida dos cemitérios, né, que são concessões públicas. Tem também a parte de saneamento através da Rio Águas, iluminação pública através da Rio Luz e parques e jardins. Eu creio que uma nova gestão vem com uma nova proposta de trabalho. E qual seria a proposta de trabalho para a atual gestão? Na administração pública, de modo geral, o grande problema da administração pública, a grande dificuldade é a ineficiência, questões que envolvem gestão. Ou seja, se fazer mais pela sociedade, de forma mais eficiente, sem aumentar o custo para a sociedade, ou seja, sem aumentar o custo financeiro, para que não haja necessidade de aumento de impostos ou de aumentar o orçamento público. Então, a gente está tentando colocar as coisas de forma eficiente, cobrando resultados e melhorando, de uma maneira geral, os processos de interação com a sociedade e fazendo valer a voz do cidadão, como é a proposta do prefeito da cidade, que é cuidar das pessoas. Existe algum, falando de conservação, falando de meio ambiente, a gente tem algumas empresas, não sei se o termo certo seriam empresas, mas órgãos ou concessionários, que são responsáveis por cuidar, por exemplo, da iluminação pública, da conservação de calçadas, da questão do esgoto. Quais seriam esses órgãos ou concessionários e no que eles fazem? Então, na parte de saneamento, nós temos a Rio Águas, que cuida dos rios e parte do saneamento, né, que cabe a Rio Águas. Temos a Rio Luz, que cuida da iluminação pública da cidade. E temos a Fundação Parques e Jardins, que cuida também da questão ambiental ligada a reflorestamento, aos parques e aos jardins, vamos dizer assim, ao que é ligado à questão de plantas de modo geral, se você vai autorizar para podar árvores, para cortar árvore, enfim, essa atividade, vamos dizer assim, ligada ao plantio, ao cuidado com a vegetação e com as áreas verdes. Então, os resíduos sólidos são tratados pela Conlurb. A Conlurb é uma empresa pública e ela age interfaceando com a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, ela age em parceria em muitas ações, como são os órgãos da Prefeitura de modo geral, mas hoje ela é ligada ao gabinete do prefeito. A maioria da pesquisa, para a gente poder fazer essa entrevista e também para poder trazer o conteúdo para o pessoal do Senac, eu fiz no site da Prefeitura do Rio, e eu li que a maioria dos problemas da infraestrutura da cidade e da conservação, eles são resolvidos por conta das ouvidorias que a própria população faz.
qual seria o canal para fazer ouvidoria, no caso, se eu sei que uma rua está mal iluminada, ou se eu vejo um calçamento de logradouro público quebrado, ou se eu vejo que há um esgoto a céu aberto, quais são os canais que eu uso para poder fazer essa ouvidoria? Então, existe um canal que é o telefone 1746, que o cidadão liga e aí é direcionado para a área que a demanda aponta. Então, isso é controlado através de um sistema de metas de atendimento. Então, vamos lá. Se eu tenho um problema, eu estou vendo que a água não está sendo escoada do jeito certo por um problema. Outro problema que a gente fotografou e fez vídeo, acho que na verdade esse a gente fotografou, enchente. Rio de Janeiro, às vezes a gente brinca que é um rio mesmo, porque tem enchente por muitos lugares. Se eu vejo que vários desses problemas estão acontecendo na cidade, o que eu faço? Liga para o 1746. É o melhor telefone, gente. Então, a gente fotografou vários problemas de infraestrutura da cidade. Aí eu vou falar de algum desses problemas. Por exemplo, um dos meninos participantes do projeto até fez uma filmagem. Ele filmou um poste de ferro, que eu acho que só existe em alguns locais do Rio de Janeiro, porque isso é algo muito antiquado até, não se constrói mais postes de ferro. E o poste estava todo enferrujado, porque é uma ação normal da natureza. E a gente também tem árvore que cresce e aí embola na fiação. Visto isso, a gente repara que quando alguém vai lá corta uma árvore ou faz alguma manutenção, na verdade ela não está resolvendo um problema todo. Ela está só resolvendo um pequeno problema. Ah, prendeu ali na árvore, vou cortar. Mas é muito inconveniente. Não teria uma solução definitiva para até uma questão estética da cidade e melhor funcional para que a gente não tenha tanto problema com fiação elétrica e distribuição de eletricidade, de energia elétrica para as pessoas. Então, os cabos, de modo geral, né, se usava colocar nos postes, né? Hoje, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, e o Brasil já começou a adotar em muitos casos, a fiação era submersa. Acaba-se com os postes. Os postes tornam-se desnecessários e aí liberam-se calçadas, diminui a poluição visual e até alguns riscos são eliminados. Isso é bem legal, isso é uma coisa que a gente só vê em países de primeiro mundo e a gente fica olhando e fica assim, nossa, que bonito, né? Não tem um fiozinho passando, não tem um poste. Isso é bem possível, assim, para nossa cidade. A gente botar a cidade toda para funcionar e em vez de passar os cabos em postes, a gente passar tudo subterrâneo. Gradualmente, certamente isso vai ser feito. Outro problema que a gente observou e que a gente catalogou foi asfalto quebrado, calçada quebrada. Eu descobri que existe uma lei da calçada que ela basicamente fala que se eu tenho um estabelecimento, aquela frente do meu estabelecimento, minha calçada, quem tem que cuidar é o dono do estabelecimento. Igualmente, se eu tenho uma casa, sou dono de um imóvel, quem tem que cuidar sou eu. Quando é que o governo tem que cuidar e quando é o proprietário que tem que cuidar? O governo cuida do que é patrimônio público. Ali, por exemplo, a parte de meio-fio, o ralo, a parte de escoamento ali, a questão é pública. Então, por exemplo, quando alguém sobe, bota o carro numa calçada, ele pode estar destruindo ali alguma parte ali que é patrimônio público ou patrimônio privado. Então, é bom evitar que se destrua o que é público ou privado, não importa. Aquilo ali que está do lado de fora é de uso público, embora muitas vezes o cuidado requer ao próprio proprietário. Mas a ideia geral é zele pelo que é dos outros, zele pelo que é seu e zele pelo que é de todos. O que o cidadão tem que fazer em relação a enchente e o que o governo tem que fazer? A questão da drenagem e o cidadão em questão da educação, de manter a rua limpa.
É, são vários fatores, né? Regiões baixas, elas são mais propensas a encher. O que tem que se ter, o poder público ele compete a construir uma boa rede de drenagem. Então, colocar a infraestrutura de drenagem adequada, bem dimensionada. Isso é um trabalho de engenharia e as obras devem ser feitas com dimensionamento adequado. Se o governo dimensionar corretamente, se as obras públicas dimensionarem corretamente, as redes de escoamento dificultam mais a ocorrência de enchentes. O cuidado tem que se ter também com redes de drenagem, com rios, com ralos, enfim, evitar entupir, jogar lixo pela rua para que no momento de chuva aquilo tudo vá para a rede de drenagem. Uma rede então, que aguente exatamente, também. Né? Exato, os rios, de modo geral, evitar jogar lixo ali, porque senão depois tudo aquilo ali assoreia o rio, acaba com a calha do rio, aí vai encher mais facilmente, ou então na enchente aquilo sai levando o lixo para tudo quanto é lado, e, enfim, só causa problema. Então, a educação da sociedade ajuda. A gente fazendo a nossa parte, não jogando lixo na rua, tendo essa consciência, já melhora, já permite que o que a gente já tem no Rio de Janeiro funcione até que possam haver melhorias. Né? Exatamente. O poder público tem que agir, Sim. A sociedade tem que fazer a sua parte. O poder público não faz milagre. Sim. É o que eu falei no início. Se a sociedade resolver quebrar tudo, não vai ter dinheiro para consertar nem a metade. Né? E muito menos para prestar os serviços que a sociedade precisa. Então a sociedade tem que ter consciência. A maneira que a sociedade tem de economizar o recurso público é preservando o que existe, cuidando do que existe, zelando e utilizando de maneira correta e eficiente. O que eu gostaria de saber e o que eu gostaria de incentivar é como a população deve agir, quais seriam os deveres dela em relação ao cuidado da cidade e também quando já passa a não ser mais responsabilidade dela, mas responsabilidade do governo. O que acontece? O orçamento público ele é limitado, porque ele acaba. O cidadão ele tem que ter a consciência de que o poder público está ali para atuar e deve agir, tem a obrigação de agir. Só que se quebrarem todas as ruas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, todas as calçadas, se entupirem todos os rios, não vai ter dinheiro para consertar tudo. Então, quanto mais cuidado a população tem, no que cabe a ela, com a infraestrutura pública, com os monumentos, com o que é público, quanto mais cuidados a população tem, no sentido de preservar o que existe, mais recursos vai ter para empregar em outras áreas. Então, por exemplo, se nós resolvermos asfaltar todas as ruas da cidade, não vai ter médico nos hospitais, não vai ter professor nas escolas. Se nós resolvermos gastar todo o dinheiro numa área só, vai faltar para as outras. Então, quanto mais cuidado o cidadão tem, melhor fica para toda a sociedade. Falando de responsabilidade do cidadão e responsabilidade do governo, existe algum programa de educação ambiental para o cidadão? Existe. Através da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, nós fazemos atividades de conscientização. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente mostra para a sociedade a importância dos cuidados a serem tomados com o meio ambiente, a sociedade vai se preservar das consequências que a natureza pode trazer contra ela própria e convive de uma maneira mais proveitosa, mais respeitosa e mais confortável entre as pessoas e no meio ambiente de modo geral. Então, a educação ambiental tem que ser falada na escola, tem que ser falada em casa, tem que ser falada na rua. O senhor acha que precisa de mais divulgação? Precisa também de que as pessoas tomem consciência, sejam mais autônomas em falar dessa Exato. questão? As pessoas têm que conversar sobre isso, têm que compartilhar, têm que cobrar uma das outras e praticar ações que sejam respeitosas ao meio ambiente. Porque não se trata de algo apenas romântico.
É algo de preservação da própria vida, de preservação da saúde, de preservação do conforto do local onde vivemos, da cidade onde vivemos, do país e do planeta como um todo. Uma coisa interessante existe um sentimento na população, existe um sentimento geral do cidadão, eu não sei se é porque a gente é imergido nessa cultura de que o senhor falou não é de ninguém, é de todos. Mas a gente tem uma certa impressão do que o que é do governo, na verdade, não é de ninguém mesmo. A gente tem essa coisa, não, a minha casa, o meu patrimônio privado, eu vou cuidar, é minha casa, é onde eu moro, é o meu local. Mas a rua, as pessoas às vezes não têm essa preocupação de, não, eu vou cuidar da rua, eu vou cuidar do lugar de onde eu passo, porque ela acha que não é de ninguém, mas na verdade não é de ninguém. Pois é, né? Se for a rua que ela passa todos os dias, ela vai pensar de quem? Da pessoa que mora na rua próxima? Quer dizer, na verdade, todas as ruas são de todos, né? Então, a gente tem que zelar, porque em algum momento a gente pode passar naquela rua, ou então algum familiar nosso, ou alguém pode passar. Da mesma forma que a gente quer que cuidem bem da rua da gente, nós devemos cuidar bem das outras ruas, que um dia nós podemos morar lá, um dia precisamos passar por lá. Então, é uma coisa um pouco assim, é um raciocínio pequeno quando alguém acha que destruindo o que está para fora da porta de sua casa vai prejudicar os outros. Na verdade, prejudica a própria pessoa. Então, ter a consciência do respeito do que é público é algo que mostra, sobretudo, a educação. Porque se eu acho que a rua não é minha, ela deve ser de alguém. E por ser de alguém, eu vou preservar, não posso destruir o que é dos outros. Mas, de fato, ela não só é minha, como é de todas as pessoas. Então, gente, agora eu vou embora, porque são 23h16. Hoje é sexta-feira, dia 17. Hoje é dia 17, sexta-feira. Eu queria agradecer ao Dr. Rubens, que é o atual secretário, por ele ter me recebido e por ele ter dado tanta informação que eu creio que vai ser muito preciosa pra gente. Muito obrigada, Dr. Rubens. Obrigado, Viviane. Um abraço a todos aí.